Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você está chegando novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe os vídeos, comente que a gente está aqui, né, fazendo um trabalho sério, seríssimo. Se você quiser ajudar financeiramente o canal, o pix é robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Na thumb e-mail você encontra o pix lá, ok? Então, nós estamos fazendo uma introdução à gnose. Veja, eu não sei se as pessoas estão conseguindo entender como é que você faz uma associação de coisas. Presta bem atenção, eu vou mostrar aqui, porque há um questionamento que foi feito no vídeo, o seguinte: olá, Robson, fui eu que perguntei se Enlil, Javé e o Demiurgo eram o mesmo. Conheço essa informação, mas aprendi no seu vídeo sobre a rebelião parte 6 que Enlil não era o deus principal do panteão sumério e que acima dele estava o Anu. Gente, eu expliquei isso aqui, eu acho que várias vezes, né? Mas eu vou tentar de novo falar sobre isso, viu? É o Micael, né? Micael, é o seguinte, deixa eu te falar, essa questão é uma questão muito simples de ser observada, tá? Por quê? Porque é o seguinte, eu vou pegar aqui, porque eu quero mostrar isso para você, tá? Então presta atenção. Tá? Talvez você vá conseguir ver bem, ok? Seguinte. No panteão, tá, mesopotâmico, tá, que incluía o panteão lá da Sumeriana, tá, o Anu era o deus pai dos Anunnaki, ok? Que corresponde a quem? Que corresponde ao El dos semíticos, tá? E que, por sua vez, representa o Urano do panteão grego. Tá? Tanto é que você pode ver que Urano, a palavra an, está contida bem aqui, ó. E se você trocar o O pelo U, é Anu, Urano. Aqui, ó. Que é o correspondente ao El. Tá? Aí eu mostrei também que o Anu tinha dois filhos principais dos deuses Anunnaki, Enlil e Enki, que também era conhecido por Ea. Enlil corresponde a Javé. Ora, se corresponde ao Javé do Antigo Testamento, porque muitos estudiosos, e tem vídeos aí explicando aos montes. Ora, se ele é o Javé do Antigo Testamento, o Ialdabaoth corresponde a ele segundo os gnósticos. Então, é uma questão simples de analisar. Tá? O Enlil é o Javé dos semíticos e o Cronos dos gregos, Saturno. Portanto, dos gnósticos ele é o Ialdabaoth. O Enki é o Baal dos semíticos, ou Adon, e o Poseidon dos gregos. Tá? Agora, você só vai compreender isso olhando a mitologia. Eu fiz aí uns vídeos sobre a mitologia, e você vai entender. Ok? Tá? Então, você está confundindo as coisas, achando que o Yaldabaoth
é um Deus superior a Javé. Não é, meu querido. Tem um monte de gente falando bobagem por aí, inclusive dizendo que o Javé é o Sabaote que se converteu e voltou para lá com a Sofia. Isso é ideia dos gnósticos de Samael Van Beol. Isso não tem nada a ver. Tá? E vamos lá. Eles não são deuses, querido. Eles são pseudo-deuses, no máximo aliens que se passaram por deuses, ou, se você quiser usar o termo supra-humano, são seres supra-humanos que se passaram por deuses. Tá? Porque os deuses verdadeiros, chamados deuses cósmicos, estão aqui, tá? O Deus, o centro de tudo. Meu querido, eu vou lhe dizer o seguinte, ó. Se você puder, adquirir esse livro aqui, tá? Editora Garbalux, tá? Agnóstico de João. Aqui você vai encontrar Jesus, tá? No Evangelho, falando sobre exatamente quem é o Uno, quem é sabe, quem é a Barbelô e tudo mais, tá? A Pronóia. Então tá aqui, ó. Jesus vai começar falando do Uno, bem aqui, ó. Ele vai explicar quem é o Uno, tá? Então, é muito simples entender que o Uno gerou, emanou, se você quiser usar o termo que os gnósticos usam, emanou o Nous, que é o pai, a Enóia, que é a mãe, o Logos, que é o filho, e a Gnosis, que é a filha. Tá? Porque o Nous é o espírito primordial, a Enóia é o pensamento primordial, o Logos é a razão, a ação primordial, e a Gnose é o conhecimento primordial. Tá? Então, esses aqui são os deuses cósmicos, não tem nada a ver com essas figurinhas aqui, tá? Porque essas figurinhas aqui são, diríamos assim, deuses que foram identificados, tá? Os gregos identificaram que Urano era o pai dos deuses, tá? Ele teve vários filhos, Cronos, que inclusive depois acabou, segundo a mitologia, castrando o próprio pai, tá? Certo? Então o Poseidon é o Netuno, ok? Correto? Então você só precisa ter uma questão de analisar. Os semíticos adoravam um deus chamado El. El pode ser identificado com a palavra Deus, mas da onde vem a palavra Ilu, Il, né? Ilá, Allahá, tá? Então ele é o pai dos Elohins, tá? Então os Elohins são os mesmos Anunnaki. Por quê? Porque Enlil tem vários estudiosos que identificam Enlil com Javé. E se ele for o Javé, ele é o Yaldabaoth. Por quê? Porque os gnósticos identificam o Deus do Antigo Testamento como Idabaoth. É simples assim, cara. Desculpa eu estar falando desse jeito, mas é porque talvez você não esteja acompanhando todos os vídeos, tá? Mas que tem explicações N aí sobre isso, tá? Com textos, inclusive, tá? Então, o Enki era o deus da terra e da água. Ele, no panteão semítico, ele vai ser chamado de Baal, de Adon, porque vão descaracterizar ele, inclusive, tá? E lá, para os gregos, era Poseidon, ou Netuno, ok? Então, é preciso ter uma certa clareza para entender isso. Tá? Eu estou mostrando isso aqui a título de apenas esclarecimento para o Micael, que fez a pergunta sobre isso. Tá? Então, a sua dúvida, apesar de pertinente, ela já foi explicada várias vezes no coisa. O que as culturas foram fazendo, meu querido? Foram só trocando de nome. Tá? Trocando de nome. Então,
Eu agradeço a sua pergunta, mas o Yaldabaoth não é um deus superior ao Anu, ao El, não. Ao contrário, ele é exatamente identificado como o Deus do Antigo Testamento. Se ele é identificado como o Deus do Antigo Testamento, portanto, ele é o Enlil. Tá? Porque as tabuletas da Suméria, as características de Enlil são todas as características do Javé. Tá? Portanto, Javé é o Yaldabaoth, sim, do Antigo Testamento. Tá? Eu lamento poder ter que dizer, mas é isso. Tá? Obrigado aí a minha amiga Márcia, a Marcela, né? Marcela Adriana, né? Nesse vídeo, que é o vídeo de introdução à gnose, aula 5, último vídeo, nesse vídeo só não abre a consciência se não quiser, pois é muito esclarecedor. Gente, eu estou fazendo vídeos aqui para você, introdução, para você entender o que é o pensamento gnóstico. Tá? Como é que os gnósticos pensavam, como eles pensavam a teologia, a cosmologia, a teogonia, a antropologia, como eles pensavam os aspectos elementares. E se as pessoas não entenderem agora, não entendem mais. Então, desculpa, não tem o que fazer. Só um milagre. Tá? Só um milagre. E aí você vai ter que ir lá no Valdemiro, ou então lá no Templo de Salomão e ver aí o que eles podem fazer por você. Tá? Correto? Muito bem. Estou falando isso porque não confunda esses pseudodeuses, tá? Com os deuses cósmicos, que são estes aqui que estão lá no pleroma. Tá? Certo? Vamos entender isso aqui. Dito isso, eu vou só subir aqui um pouquinho, eu ia falar outro assunto, mas vou aproveitar já que já estão tocando sobre essa questão de Deus. Tá? Veja, os gnósticos eles tinham uma outra análise a respeito de Deus. Tá? Olha, prestem bem atenção, para os gnósticos existe outro Deus superior àquele que criou o mundo e o homem. O Deus criador não é o único Deus. E vale dizer que é Deus com D maiúsculo, tá? O demiurgo, não sei se vai dar para ver aqui, né, pessoal? Porque aqui, ó, o demiurgo aqui, ó, esse ser aqui, ele não é Deus, tá? Ele é um pseudo-deus, ok? Certo? Esse ser aqui, pessoal, ele é feito apenas de alma. Ele só tem corpo e alma. Ele tem corpo. Preste bem atenção no que eu estou falando aqui. Falar que algo tem corpo não significa que é corpo igual ao nosso corpo humano, tá? Mas ele tem corpo e alma só. Ele é almático, tá? O demiurgo. Ok? Por isso que quando você vai entender a respeito dos ET, você vai perceber que os ETs não têm, os não humanos, tá? Que é bom que se diga, eles não têm espírito, eles não têm centelha divina. Eles não emitem emoção, eles não emitem aspecto nenhum de consciência. Eles são seres puramente instintivos, é aí que está o problema. Tá? Então, o que o demiurgo fez? O demiurgo aqui, ó, pessoal, isso é muito sério, porque as pessoas estão... Ele vai criar
os arcontes. O que são arcontes? A palavra em si quer dizer governante. Tá? Então, ele vai criar anjos, que quer dizer apenas mensageiro. Ok? E ele vai criar os gênios, que são seres diremos assim, intermediários. Ok? Vocês não vão ler para cá, mas seres intermediários. Tá? Então ele cria 3 classes de seres. Tá? E finalmente depois ele vai criar o ser humano. Então o demiurgo é apenas um arquiteto. Ou, como alguns gostam de dizer, ele é um construtor. Construtor de mundos. Ok? Construtor de mundos. O que é um construtor de mundos? É como tem um vídeo, eu falei sobre o Brahma, né? Vocês perceberam? O Brahma constrói mundos, e aí ele acha que aquele mundo não presta, destrói, e assim por diante. Eu acho que se vocês pegarem o filme Os Eternos, da Marvel, vocês verão exatamente isso aí, essa descrição aí. Tá? Aqueles seres, eles criam mundos, depois eles vêm e destroem. Para reconstruir de novo, para fazer outra experiência. Então, esses seres não têm nada a ver com deuses cósmicos, sabe? Assim, é terrível, mas o mundo está tão enganado com a questão do demiurgo que é até difícil a gente conseguir abarcar esse aspecto, tá? Então, esses deuses primordiais aqui são aqueles que vão dar origem aos outros aeões ou às outras deidades. Porque o pleroma, ele é cheio de deidades e de aeões, que podem ser aqui como eternos ou os desconhecidos. Tá? Então, eles são seres completamente diferentes desses que o demiurgo criou. Na verdade, nós somos uma imitação barata do lado do pleroma, que o demiurgo tentou fazer. O demiurgo é um mero... Por isso que os maçons chamam ele de Gadu, o Jeová. Tá? Mas não dá para entender que o Jeová seja o demiurgo. Meu filho, só se na sua cabeça não encaixar, mas que, pelo amor de Deus, né? Mais claro do que isso não fica. Tá? E se você continuar com o pensamento achando que talvez o demiurgo não seja o Jeová, então você ainda está na Matrix. E vai precisar se desfazer dela. Tá? Então nós vamos, já que nós estamos dentro desse assunto, mas não era esse assunto que eu ia abordar nesse vídeo, né? Então ele diz que existe acima dele existe outro Deus, infinitamente superior e perfeito. Esse Deus, incognoscível para o homem, está desde fora desta criação, infernal e impura. Tá? É impossível ao homem encontrar este Deus através do seu corpo e da sua alma. Então, portanto, você vai entender o próximo ponto. Tá? Através do seu corpo e da sua alma, imperfeitos e criados como são. Somente o homem que se libertou completamente disso pode ter a menor ideia ou indício de intuição do que é esse Deus. Tá?
Qual Deus? O Deus do pleroma, tá? Que está fora deste universo infinito e limitado. Os antigos gregos o chamavam de agnostos theos, tá? Quer dizer, o Deus desconhecido. Tá? E vamos lembrar que o apóstolo Paulo, passeando no Areópago, né? E ele vai conversar com um grupo de gregos, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma coisa para me explicar isso para vocês, tá? Para vocês verem como as coisas são completamente, às vezes, diferentes do que a gente imagina, tá? Então, vejam, resquícios da história foram deixados, tá? Então, eu vou pegar aqui, salvo engano, Atos dos Apóstolos, tá? Eu vou pegar aqui, vamos ver aqui em que parte o apóstolo Paulo vai falar sobre esses, né? Cornélio, Pedro, Cônio, tá? Discurso de Tiago, retorno à Antioquia, prisão de... Tá aqui o quê? Prisão de Paulo e Silas. Profecia, viu? Aguardem que... de Paulo e Silas. Vamos ver aqui que ele tá... Silas, missão em Bereia, Paulo em Corinto, Paulo em Éfeso, tá? Paulo em Macedônia e na Grécia, tá? Então, vamos ver se a gente consegue encontrar, tá, pessoal? Que eu quero ler essa passagem. É difícil encontrar assim, a gente tem que... Eu vou já encontrar aqui que é mais lógico a gente fazê-lo, tá? Então eu vou aqui, eu vou pegar aqui abrir aqui uma aba aqui do Google. Aí Paulo fala do Deus desconhecido. Tá? Tá em Atos 17, ok? Então pronto, está em Atos 17, 22, parece. Atos 17, 22. Então bora ver agora. Tá? É mais fácil assim, né? A gente vai logo no ponto. Tá? Atos 17, 22. Atos 17, 22. Vamos ver aqui. Tá aqui. Então, de pé no meio do Areópago, Paulo disse:
atenienses, em tudo percebo que sois muito religiosos. Com efeito, passando e observando vossos locais de adoração, encontrei um altar no qual estava escrito: ao Deus desconhecido, agnostos theos. Tá? Pois bem, aquele que adorais sem conhecer é este que vos anuncio. O Deus que fez tal, aí ele vai fazer tudo isso, né? Ele fez todo pipipi. Aí ele vai dizer o seguinte: com efeito, nele vivemos, nos movemos e existimos. Tá? É bom que se diga, pessoal, que grande parte do Novo Testamento foi corrompido. Por que corrompido? Corrompido com o objetivo de fazer as pessoas crerem de que o Deus a que Jesus falava e Paulo falava e os outros apóstolos falavam era o Deus de Israel. Tá? Esse é o grande problema. Assim como eles fizeram lá, eles perpetuaram essa ideia até os dias de hoje. Então, para os católicos, quem é o Pai? O Pai é o Jeová, o Deus do Antigo Testamento. Né? Mas a coisa é tão grave que o Papa Francisco determinou que as traduções de Bíblia originalmente católicas não mais traduzissem o nome de Deus. Aí todo mundo achou que era porque para respeitar os judeus, né, etc. Não. Sabe por que ele estava proibindo? Porque ele sabe precisamente que esse Deus do Antigo Testamento não é o Pai de Jesus. Não é. Aí é que está o X da questão. Tá? Porque, na verdade, o Antigo Testamento não era nem para estar na Bíblia cristã. Porque não tem nada a ver. E se a igreja cristã fosse verdadeiramente uma igreja, eles teriam pegado todos os evangelhos, todos os apocalipses, que dava para fazer uma Bíblia. Uma Bíblia com muita informação. Por quê? Porque você tem os evangelhos apócrifos e os evangelhos gnósticos. Os evangelhos apócrifos, eles não estão nem aí, mas os evangelhos gnósticos, eles perseguiram para destruir. Por quê? Porque eles... Quem eram os primeiros cristãos? Os primeiros cristãos eram judeus. Simples assim. Eram judeus de língua hebraica e judeus de língua grega, mas eram judeus. Depois começou a entrar o que eles chamavam de gentios, né? Mas o apóstolo Paulo não é considerado um gnóstico. Tem muita gente que acha que Paulo era agnóstico. Não, ele não era agnóstico. Paulo entrou no meio do cristianismo e Paulo pouco fala de Jesus. Tanto é verdade, como é que ele vai falar de uma pessoa que ele não conheceu? Segundo informações que a gente tem, Paulo não conheceu Jesus, mas pelo que eu já vi uma aula do professor Sabino, que tem um canal no YouTube, ele mostra exatamente ao contrário, que ele acredita que o Paulo teve conhecimento de Jesus. Como é que ele vai falar de uma coisa que ele não conheceu? Ah, porque ele teve uma revelação. Que revelação de quê? Ah, porque ele viu uma luz. Aparece quem vê uma nave espacial, né? Ok? Então, os gnósticos tinham essa visão exatamente desse Deus aqui, tá? Que Paulo está falando aí, ó. O agnostos theos, quer dizer, o Deus desconhecido, tá? Este Deus é para os gnósticos não apenas desconhecido, mas impossível de conhecer, incognoscível, pelo menos com
nossa forma comum de estar neste mundo, do corpo e alma. Não podemos ter a menor ideia do que é esse Deus, de que está fora de todo esse sistema, infinitamente superior ao Deus Criador, a esse demiurgo. Tá? Um Deus impossível de conhecer com este corpo e alma, deste universo criado a partir da matéria e do tempo. Então pronto. Tá? Esse Deus aqui, meu irmão, tá? Esse Deus aqui que é, deixa eu ver aqui, ó, que é a totalidade, porque ele é tudo isso aqui, mas ele é o todo, tá? Então, ok? Essa tétrade é o centro de gravitação da gravidade, tá, do pleroma, ok? Então você não tem, a gente não tem expressão para fazer uma descrição deles, porque é quase que impossível. A gente apenas faz algumas considerações para que a gente tenha o entendimento mínimo possível. Porque é indescritível você falar do uno, do inefável. Você já imaginou? Você pega o Próculo, aí ele vai falar aqui sobre a teologia de Platão, e ele vai falar sobre as emanações, os atributos divinos. Você pega, por exemplo, aqui o Plotino, aí você vai ver as três hipóstases, né, que vão proceder, tá? Você vai pegar outro exemplo, o Damásio, né? Aí sobre a ineficácia do discurso em relação ao inefável. Quem é o inefável que ele está falando? É aquele que ninguém consegue descrever, entendeu? Então, esse Deus é completamente indizível, mas uma hora dessa a gente vai fazer uma análise do livro de Damásio para que a gente tome uma coisa, porque os gnósticos eles tinham uma visão helênica. Eles fugiram exatamente dessa visão do judaísmo. Por quê? Porque eles viram que aquele Deus que o Antigo Testamento relata é completamente absurdo. Não dá para chamar de Deus e nem dá para chamar de que aquele ali é um ser bom. Pelo amor de Deus, pessoal. Então, quer dizer, uma pessoa que ainda continua acreditando que o Deus do Antigo Testamento tem que rever os seus conceitos. Este Deus é para os gnósticos não apenas escondido, mas impossível de conhecer, né? Enquanto nós tivermos com o nosso corpo e a nossa alma, né? Este Deus não pertence ao plano material, mas sim ao plano da antimatéria. Sim, aí sim, tá? Aí sim. Por isso que eu discordo quando alguns ficam falando no YouTube que o demiurgo está no mundo antimatéria. Não, quem está no mundo da antimatéria, tá? É o pleroma. Lá no pleroma, lá existe a antimatéria. É o mundo da antimatéria. Tá? E não o demiurgo. O demiurgo está preso dentro da bolha. Tá? Ele é um Deus antimatéria que abomina o inferno da matéria criada, com que o nosso atual estado de ser não somos capazes de reconhecer, nem mesmo de imaginar. Ele é um mistério para nós. Este Deus incognoscível é como fogo inconcebível, indescritível. Ele é o Deus verdadeiro. Então, portanto, completamente, tá?
Quando eu vejo as pessoas dizerem, é essa tétrade aqui que é a expressão do uno aqui, eles sim estão no pleroma, e o pleroma é o universo antimatéria. O demiurgo aqui, ele está exatamente dentro da bolha da matéria que ele criou. Ele está preso aqui. A mente dele está presa aqui. Entendeu? E se você olhar as análises que a ciência está fazendo hoje do universo e a conclusão que alguns estão chegando, vocês vão me contar a história que no futuro os cientistas vão dizer exatamente isso aqui que eu vou falar para vocês. Muitos cientistas vão falar. Os gnósticos tinham razão. Por quê? Porque não tem nada de harmonia no universo. Que harmonia que tem no universo? Sabe o que eles estão falando agora? Que, por exemplo, olha só, a nossa galáxia, a Via Láctea, né, ela vai se chocar daqui a algum tempo com a galáxia de Andrômeda, parece, que é muito maior que a nossa. O que vai acontecer? Não sei. Então isso é harmonia? Que universo harmonioso é esse aí? Só gente louca que não consegue perceber que esse Deus, esse pseudo-Deus que criou a matéria, tá? Que criou o mundo material, o mundo denso, é um translocado do... meu irmão, a desgraça que tem... Meu pai do céu, gente. Aí você vem e diz assim, não, mas o que acontece no mundo é culpa do ser humano. Crie vergonha na sua cara. Crie vergonha na sua cara. O que está acontecendo no mundo não é culpa do ser humano, não. Em primeiro lugar, é culpa do Deus que criou esse mundo. Porque ele adora que as pessoas se sintam culpadas. Porque... Não. Ele adora o sofrimento, ele adora a dor, ele adora a guerra, ele adora a morte, ele se sente bem que as pessoas vão para a igreja e fiquem lá cantando louvores, falando em línguas estranhas e outros fazendo não sei o que, ele adora isso, porque ele se sente, o ego dele, ele sabe, alimenta o ego dele, porque ele precisa disso para sobreviver. O Deus verdadeiro não precisa disso não. O Deus desconhecido não precisa disso não. Ele nem sequer precisa que você construa um prédio para ele. Porque a centelha dele está dentro de nós. A centelha dele está dentro de nós. Nós somos templo do Deus vivo. Do Deus vivente. Entendeu? Não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Disse, né, o apóstolo Paulo. Então, templo do Espírito Santo quer dizer, você é morada de Deus. Então tem uma parte de você que não faz parte de você. Você tem um corpo, uma alma e um espírito, mas você tem uma centelha divina. Tá? Eu ainda vou falar sobre isso, né? Mas e tentar explicar para você por que é que os conceitos que são dados hoje são completamente equivocados. Que visam nada mais nada menos do que colocar uma nuvem para que você não enxergue. Né? Ok? Então eu acho que as pessoas deveriam observar melhor as coisas. Porque o Deus desconhecido não é o Deus que criou essa zorra toda que está aqui, onde nós vivemos. E nós
vivendo de corpo e alma, nós jamais conheceremos ele. O homem carnal, o homem ílico, o homem psíquico nunca vai conhecer a centelha divina. Tá? Então, portanto, a centelha divina também não é o Espírito Santo. A centelha divina é uma parte de Deus. Tá? Você sabe como é que Deus é onisciente, onipresente e onipotente? Através da centelha divina nos seres humanos. E não que ele saia de lá do pleroma e venha... Não existe isso, pessoal. Tá? O Deus verdadeiro não se envolve com a matéria. A desordem que nós estamos vendo no mundo não é fruto só de do ser humano, é fruto do Deus que criou o ser humano. Porque ele criou o ser humano demente. Nós somos um dos maiores predadores da história. Tá? Olha a sua volta. Né? Então, mas este Deus verdadeiro, normalmente fora do nosso alcance, não pode manifestar-se ou agir neste universo impuro e imperfeito, nessas dimensões infernais da matéria e tempos criados. Somente em casos excepcionais o Deus incognoscível pode penetrar nessas dimensões, através de um de seus mensageiros, para realizar uma mudança geralmente pequena e com grande sacrifício. Isso acontece em ocasiões muito raras, dadas as condições aqui, neste inferno material. E aí você vai entender que muitas pessoas que vieram aqui tentar dizer para a gente, olha, ei, por favor, o Deus deste século cegou o entendimento para que vocês não conheçam a luz, né, que está no Cristo. Tá? O Deus desse século, o Deus deste éon, o Deus desta era é o Demiurgo, é o Jeová. Então ele diz assim, o apóstolo Paulo diz, o Deus desse século então cegou o entendimento. Tá? Ele cega as pessoas, por isso que ele é chamado Samael, porque quer dizer Deus dos cegos, ou Deus cego. Então o nome dele é, olha só, os nomes que são dados a ele, Jeová, Saclas, Yaldabaoth, Samael, Nebro. Ok? E aí ele foi, claro, evidentemente, em outras culturas, adotando outros nomes. E os arcontes, Elohim, Anunnaki, eles eram muitos. Então eles também se repartiram a terra, né? Disseram, olha, cada um pega um pedaço aí para vocês e vamos cuidar, vamos tentar, vamos fazer o bem, não. Cada um cuide da sua... E cada um foi lá e implantou a sua tese, sua concepção, e aí está aí o mundo do jeito que está. Muito bem. Aí, dito isso, você vai entender agora, nessa outra parte aqui, porque você vai entender por que nós não vamos conseguir nunca conhecer o Deus verdadeiro enquanto nós tivermos não entendermos a nossa composição de corpo, alma e espírito. Tá? Então preste atenção. A gnose afirma que o homem é formado de 3 substâncias, 3 elementos, o corpo, a alma e o espírito. Vimos que o corpo e a alma foram criados pelo Deus Criador, pelo Demiurgo. Ele criou o corpo do pó da terra e deu-lhe uma alma respirando no nariz do homem. O corpo, assim como a alma, foi criado pelo Demiurgo, o Deus Criador. Então, portanto, não tem essa de alma imortal e de que alma... Não tem, não. Desculpa, sabe, pessoal? A gente falar assim é porque, infelizmente, as pessoas dizem, eu saí da Matrix. Foi, filho? Foi da Matrix? Saí.
sou um desperto agora, sou acordado, agora eu sou um liberto, Robson. É mesmo, é? Aí o cara chega contigo e diz assim, não, porque a alma é imortal, meu filho, então comece a trabalhar de novo a sua mente, porque você está abilolado e continua preso na Matrix. Tá? Robson não diz isso? Poxa vida! Eu sempre aprendi que a alma é imortal, que a alma sobrevive depois da morte do corpo físico. Poxa! Mas, então os gnósticos diziam, o homem tem corpo, alma e espírito. Ok? Essa era a visão dos gnósticos, tá? Os gnósticos diziam isso. Então, eles não ensinaram que o homem tinha 7 corpos, tá? Então, vamos deixar claro? Então, estes dois elementos estão intrinsecamente ligados um ao outro. Esse aqui é diferente. Tá? Paulo vai chamar o corpo, né, ele vai usar 2 termos para isso aqui. Um é soma e o outro é sar. Acho que é assim, sarx. Tá? Se não for, depois a gente corrige, tá, pessoal? Mas isso aqui quer dizer carne e isso aqui quer dizer exatamente corpo mesmo. Tá? Ok? Certo? Então, aqui, isso aqui no hebraico era chamado de nefesh, vou escrever assim, e no grego era psique. Também vou escrever assim, mas tem outra forma de escrever. Tá? Isso aqui, o espírito, no grego, é ruach. Tá? Que vem da mesma expressão ruach, tá? E é pneuma no grego. Tá? Então, os gnósticos diziam, é assim que é a composição do homem. Ok? Depois você vai observar que os espíritas resolveram substituir esta alma aqui, eles não colocam, e resolvem dar o nome dessa alma e chamam isso aí de perispírito. Ok? Eles vão dizer que entre o corpo e o espírito tem um perispírito. Aí eu nem vou entrar em detalhes sobre os 7 corpos que a cultura védica vai trazer, que a New Age vai abraçar e que tem um monte de gente abraçando. Tá? Que é o corpo mental, o corpo não sei o que astral, o corpo búdico, o corpo átmico, o corpo mental inferior, mental superior, enfim. Tá? Eu não vou entrar nessas nuances porque eu quero deixar um vídeo para me poder explicar para vocês por que ao falar dos 7 corpos, eles estão dizendo o seguinte, que eles estão reproduzindo exatamente a Terra está presa por 7 esferas. Tá? Então, quando eles falam que o homem tem 7 corpos, é porque bem aqui, tá? Aquilo que nós chamamos de espírito, que é aonde está a centelha divina, está preso por 7 camadas. Tá? Não vou fazer todas as 7 camadas, mas você vai entender, né? Então está preso por 7 camadas. O que é que acontece? Enquanto você
fica preso. Para você fazer a ascensão, essas camadas, essas cascas aqui vão ter que ir se desfazendo. Por quê? Porque senão você não vai chegar, meu filho. Você vai botar uma mochila na costa e vai subir uma montanha? Bota um bocado de mochila na costa e sobe uma montanha, você vê. Conta-se até a história de um papa que tentou subir ali aonde Jesus possivelmente tenha sido crucificado no Calvário, né? Inclusive hoje é sexta-feira, né? Dia em que Jeová pregou Jesus na cruz junto com os judaítas, tá? Não esqueçam, quem matou Jesus não foram os romanos. Os romanos executaram uma coisa que, a pedido de quem? Dos judaítas e do Jeová, do Deus deles. Matem o cara. Que o cara tá vindo aí, tá querendo abrir os olhos do pessoal, então não, então botem para, né? Tem gente que fala que Jesus não morreu, outros falam que não foi Jesus que foi crucificado. Tem várias teorias, pessoal. Eu não vou nem entrar nessa questão. Aí, num vídeo aí para frente a gente vai falar sobre o herdeiro. Esse será o tema. Aí nós vamos falar bastante sobre Jesus e o que os gnósticos falavam sobre Jesus. Tá? E qual a diferença entre o Jesus e o Cristo. Ok? E não confundir Jesus Krishna e Jesus Cristo era um e Jesus Krishna era outro. Cada gente peidada da cabeça, mas vamos lá. Né? Desculpa a palavra, mas não tem jeito aqui, gente, desculpa, eu não, sabe esse negócio do tal politicamente correto, sabe? Vamos ficar politicamente correto. Quem quiser canal politicamente correto, procure por aí que vai encontrar os montes. Tá? Então, aqui eles dizem, então, vimos que o corpo e a alma foram criados pelo Deus Criador, pelo Demiurgo. Ele criou o corpo do pó da terra e deu-lhe uma alma respirando no nariz, tá? Mas há outro elemento no homem que é incriado, que Deus Criador não criou. O elemento que vem do outro mundo, de outro reino, incognoscível, reino da antimatéria, que no nosso estado normal nem sequer podemos imaginar. Essa centelha antimatéria, sem a qual nenhum ser humano teria evoluído para se tornar o que hoje é, tá? O espírito, tá? O espírito. O espírito pertence ao mundo da antimatéria. Ok? Então, é incriado. O Demiurgo não criou isso. Apesar de que as narrativas gnósticas dizem que ele soprou e ao soprar, ele acabou jogando para dentro do homem a centelha divina sem querer, porque foi a Sofia. A Sofia tinha que arrumar um jeito, porque ela viu que eles estavam querendo criar um ser para ser um escravo deles, né? Então ela disse, bem, nós temos que fazer alguma coisa. Ela pediu ajuda ao espírito invisível, que é o pai, né, o Nous. E aí ele manda alguns seres chamados luminares, e eles vieram e disseram para o Yaldabaoth, olha, sopra no ser, né, que provavelmente se arrastava, era como um símil. Então ele foi e soprou. E na hora que ele sopra, puf, entra a centelha divina e cria o espírito. Aí o homem ficou de pé. Quer dizer, passou a ser passou a ter. Aí ele passa a ser o Homo sapiens. Por quê? Porque aí ele começa a fazer um processo de mudança. As tabuletas da Suméria vão fazer uma outra história, né? E a Bíblia vai contar outra história, mas se você ler ambas as histórias, você vai concluir que é a mesma coisa, contada sutilmente de forma diferente. Tá?
essa centelha de antimatéria sem qual nenhum é o espírito, né? Sem ela, nenhum humano jamais teria se diferenciado de um animal comum. Que aí é que está a história. A diferença entre eu e um cão não é a alma. A diferença entre eu e e um animal, tá? É o espírito. Porque aí, tá? Eu gosto muito de explicar, tá, gente? Eu gosto de explicar. Por quê? Porque eu não gosto de nada de depois as pessoas virem aqui dizerem para mim, ah, porque não é assim, porque tem gente aí que está vendo o vídeo e que já leu não sei quantos livros de não sei do que, de teosofia, de não sei o que mais, aí fica vendo o vídeo aí, mas não tem coisa de meter a cara aqui para questionar, porque eles sabem que aqui do outro lado não tem nenhum burro, não. Tá? Então vamos lá. Você tem, né? Vamos lá, você tem um. Deixa eu tentar ver se a gente consegue colocar aqui em desenho. Tá? Então, o Demiurgo cria aqui, né, o ser humano. Aí tá, você tem um corpo. Aí foi criado um corpo. Vamos lá. Vou escrever aqui. Ok? O corpo, ele é o quê? Bioeletroquímico e biomecânico. Ok? Certo? Na hora que esse corpo é criado, o que acontece? Esse corpo tem o quê? A sede do corpo físico é o, o cérebro. Tá? Então, aqui é a sede do corpo. Na hora que por isso, né, o cérebro é que emite os impulsos elétricos, né, para o corpo. Tá? Então, aqui estão os impulsos, né, elétricos. Ok? Na hora que ele faz isso, na hora que ele faz esses impulsos elétricos, tá? O que acontece? Surge a alma. Aqui, tá? Ok? A alma, ela é um produto, particularmente, gente, do cérebro. Por quê? Porque o cérebro é aonde se localiza, tá? Aí a alma aqui, eu vou explicar melhor, tá? Para a gente chegar aqui. A alma, ela é dotada de 3 aspectos. Tem a alma vegetativa, a alma animal e a alma intelectual. Ok? Então aqui está a alma. Tá? O cérebro é a sede do corpo e a mente é a sede do quê? Da alma. Por isso, corpo, tá? E alma são produtos. Por quê? Porque a mente é um produto do cérebro. Correto? Então, você percebe que é um corpo bioeletroquímico, biomecânico. Quando o cérebro, né, surge, o que acontece? Ele provoca o surgimento da alma. Por quê? Por causa dos impulsos eletroquímicos. Tá? Ok? Aí, o corpo,
tem um cérebro, que faz surgir a alma. E a alma está ligada à mente. Mas aí também tem o chamado coração. Ok? O coração. Coração físico que eu estou falando, tá? O que é que ele faz? Ele faz os impulsos magnéticos do corpo. Então, aqui nós temos os sentimentos, a vontade, as emoções. Ok? Né? Então, nós temos aqui o quê? A alma, além de produzir a mente, a alma está também associada, tá? O corpo também está associado ao coração, e ao coração está ligado produz todos esses elementos aqui, sentimento, vontade, emoções. E a alma, ela é o quê? Ela está ligada aos aspectos instintivos do homem, instintos. Ok? Então, eu estou dissecando isso aí para você entender que essa história de dizer que a alma é imortal é uma bobagem tremenda, é completamente equivocada. Por quê? Porque no momento em que esse corpo aqui morre, essa alma morre também. Por quê? Porque a alma ela é um produto do cérebro. A mente é um produto da alma. O coração é um produto do corpo. Para o cérebro e o coração, acabou a história. Não tem o que vai fazer o quê? Me fala aí. Tá? Então, aqui é esse aspecto aqui. Tá? Esse é o homem natural. Tá? Esse é o homem natural. Tá? Eu vou escrever bem aqui. Ó. Homem natural. Pronto. Esse é o homem natural, que a maioria das pessoas é. Vivem ao sabor do corpo, da alma, da mente, do coração. Segue aí o teu coração, meu irmão. Segue o teu coração, né? Segue a tua alma, segue aí, não sei o quê, sabe? Faz a tal, aí todo mundo aí tá seguindo, sabe? Pessoal, o ser humano, ele é instintivo, ele segue os instintos, me desculpe, tá? Tem gente que, né, como é que o cara pode dizer assim, eu despertei, eu sou um desperto, mas ele acredita piamente que a alma dele vai sobreviver depois da morte. Então tá mais preso que... Então eu vou apagar isso aqui, tá? Que eu já expliquei. Daí alguém quer copiar, né? E aí um abraço aí para a Trindade, um abraço para o pessoal que sempre manda mensagem para mim lá de, né? Tem pessoas que têm o meu zap, né, e mandam mensagem, professor, a gente tá assistindo e tal, né? Aí mandam vídeos de outras reflexões para mim, para que eu veja o que é que... Né? Então, assim, vimos aí corpo e alma, né? Bem, aí o homem recebe o espírito. Mas aí o que é o espírito, Robson? Né? O espírito, ele é produto da... Aqui, ó, da centelha divina, tá?
A centelha divina. Na hora que essa centelha divina entra dentro do ser humano, ela passa a, ela gera, tá? Ela produz isso aqui, ó, o espírito, tá? Ok? Aí o espírito vai produzir. Você não, dentro de você não vai perceber isso aqui não, tá? Você vai receber um organismo chamado sobrenatural. Então você deixa de ser um ser puramente psíquico e passa a ter o espírito. Por quê? Porque a centelha, ela vai ficar aqui, ela vai ser, o espírito é a cápsula. Eu acho que cápsula é assim, né? Eu não sei, pessoal. Depois você me corrija, tá? É a cápsula, o espírito é a cápsula, ok? Quando o espírito é criado, vem automaticamente surge aqui duas coisas. Primeiro, a intuição, tá? Que não é algo da alma, tá? E a consciência. Essa intuição é a consciência, a intuição consciencial. E essa aqui é a supraconsciência, tá? Que vai fazer parte desse organismo aqui, ó, sobrenatural. Então você tem dentro de você um organismo sobrenatural. Por quê? Porque parte de Deus está dentro de você através do espírito, que é a cápsula da centelha divina. Então, o espírito, ele tem a intuição e a consciencial e a supraconsciência. Fazem parte desse organismo aqui, tá? Então, isso aqui é isso aqui, ó. Então, você imagina que você é um ser divino. Um ser divino, cara. Tá? Por quê? Porque Deus resolveu, o Pai incógnito, desconhecido, resolveu sair lá do pleroma e vir habitar dentro de nós. Porque era a única forma que o ser humano tem de se tornar um ser consciente e senciente. Tá? Ok? Então você... O Demil, quando fez, ele imaginou que jamais ele imaginou que ele ia... Por quê? Porque o Demiurgo, pessoal, ele é um arconte, ok? Mas o arconte, ele é filho de Sofia, certo? Então, ele contém, ainda que imperfeito, ele contém alguns elementos da Sofia. Dentre eles, ele contém exatamente a natureza da Sofia, que é divina. Ela é uma deusa. Então, quando ele joga para dentro de nós, ele joga essa energia sofiônica, que é a parte do Deus incognoscível que está em Sofia, né? Mas que foi transmitida a nós exatamente por esse ato impensado do Demiurgo. Ele é tão ignorante que ele nem sabia disso. E ele acredita que não há um Deus superior a ele. Tá? Então, esses seres, eles pensam que não tem nada superior a eles. Okay? Então, você está entendendo aí o quanto você é importante. Se você não desperta, é porque você não quer. Mas dizer que você... Né? Então, jamais seria diferenciado de um animal comum.
Tá? Segundo a gnose, este espírito que não pertence a este mundo foi atraído e amarrado à matéria infernal para fazer uso dela, para usá-la como força motriz de evolução material. Uma centelha incriada foi aprisionada em cada homem para iniciar este processo evolutivo, que figura nos planos do Deus Criador, do Demiurgo. Os espíritos divinos são usados para avançar a evolução neste plano de impureza, ok? Certo? Da matéria. O espírito formado inteiramente da antimatéria está preso, acorrentado, aprisionado neste inferno e sofrendo tormentos impossíveis de imaginarmos. Tá? É uma das formas mais cruéis de tortura que existe. Está preso a este abominável mundo da matéria. Esta monstruosidade criada se chama de corpo-alma. Tá? Portanto, então, tire da sua cabeça que a alma é imortal. Tá? Corpo-alma é uma única coisa. O espírito está acorrentado contra a sua vontade e é utilizado em cada ser humano para avançar na sua evolução, para que os planos do seu Criador possam ser executados. É uma agonia insuportável pelo espírito, para o espírito, aprisionado contra a sua vontade num mundo que para ele é estranho e impuro, sendo usado como objeto descartável para que um plano insano possa ser realizado. Mais tarde examinaremos com mais detalhes isso, tá? Em outras palavras, o espírito, a centelha incriada de antimatéria originária no reino incognoscível, está encerrado, podemos dizer, dentro de uma bolha de matéria criada ali e está acorrentado, crucificado na matéria. Os gnósticos sustentam que, se não fosse pelo uso do espírito, o homem nunca teria deixado de ser um hominídeo. Então, a evolução do homem decorre exatamente da entrada da centelha divina e do espírito, porque senão o homem ainda era um primata. Tá? Ele nunca teria evoluído como evoluiu. Podemos ver a rapidez com que ele evoluiu ao longo apenas de alguns milhares de anos, em oposição a milhões de anos em que viveu sendo pouco mais do que um macaco. Um pouco mais. Tá? Tal é o poder que o espírito proporciona a esta monstruosidade criada, chamada corpo-alma. Este espírito está ligado à alma. Se o homem morresse, a alma deixaria o corpo e levaria consigo o espírito que lhe está ligado. O espírito não está ligado ao corpo, comunica-se com o corpo através da alma. E ontem eu mostrei exatamente isso aqui, ó. Esse livro aqui. Tá? Certo? Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre esse livro aqui. Dá uma olhada. Você sabe o que é isso aí? Essa inteligência artificial fala por conta própria. Eu não chamo, e ela já são vários vídeos que ela mete a cara aqui para falar alguma coisa, não sei o que é. Tal é o poder do espírito proporciona, né? O espírito ligado à alma, tá? Se o homem morresse, a alma deixaria o corpo e levaria consigo o espírito, que está ligado. O espírito não está ligado ao corpo. Comunica-se com o corpo através da alma. E seu vínculo é com a alma. Não é que a alma é imortal, é que o vínculo do espírito é com a alma e não com o corpo. Tá? A alma é o sopro do Deus Criador sobre o homem, que se transformou em uma alma vivente. Simplesmente isso. A alma é o aspecto anímico do ser humano e não é algo imensamente superior como o espírito incriado. Ok? Há muita confusão em relação a estas questões. É por isso que, ao longo desta descrição de ideias gnósticas, expressamos um ponto de vista um tanto diferente do habitual, que para todos possam, pelo menos, ter a opção de poder escolher algo que seja realmente muito diferente dos demais. O espírito está neste mundo
mas não pertence a ele, não pertence a este mundo ilusório da matéria e do tempo. Podemos inferir que esta centelha de fogo de antimatéria, o espírito, pudesse libertar-se da prisão. Seu comportamento nesse mundo seria extremamente agressivo. Em primeiro lugar, uma vez que é antimatéria, abomina a matéria. Em segundo lugar, porque foi habitualmente preso e acorrentado contra a sua vontade durante milhares de anos, tá? Milhares de anos. Naturalmente, no nível abstrato de raciocínio, se este espírito pudesse libertar-se, a primeira coisa que faria seria destruir. Destrua tudo que o rodeia deste mundo impuro, o mundo criado, o universo material do seu Criador. Este espírito não é um ser maligno, mas seria um comportamento normal de alguém que foi confinado numa prisão injustamente contra a sua vontade. Enganados e contra a vontade, como dizem os gnósticos, preso num mundo no qual não pertence, num mundo satânico de matéria e tempo. Um fato interessante é que no início do cristianismo era defendida a existência de 3 entidades no homem: corpo, alma e espírito. São Paulo, por exemplo, aceitou isso, Santo Agostinho também. Mais tarde foi perdido através dos concílios, tá? E decisões do Papa e da Igreja Romana. E então permaneceu como é conhecido nos dias de nós agora, corpo e alma. Agora, pareceria que a alma é a única coisa divina dentro do homem, e não que não há mais nada. O que aconteceu com o espírito? Desapareceu? É impressionante que tenha acontecido desta forma. Mais tarde, voltaremos para esse assunto. Ok? Então, o que você viu agora, meu queridão, minha querida também, os queridinhos, os alunos, meus nobres amigos, é isso. Se você não conseguir se despregar disso aí, meu irmão, não se iluda com a alma, não. A alma-corpo é a prisão do espírito. E quando ele fala que o espírito destruiria, exatamente quando o corpo morre, o que acontece? Tá? O corpo, o espírito, ainda fica aprisionado dentro da alma. Por quê? Porque, veja, não é um negócio meio louco, e vou encerrar agora, porque o vídeo já deve estar grande, senão o pessoal reclama, porque o senhor faz vídeo grande. Tem gente que, meu Deus, parece que é. Então, assim, se nós pegássemos do jeito que o pessoal entende, né? Então, nós diríamos o quê? Tá? O espírito, ok? A alma e o corpo, ok? Certo? Então, o espírito está na alma, a alma está presa ao corpo, tá? É claro que aqui tem, né, a centelha divina, tá, que está presa ao espírito. Então, quando alguém morre, este corpo aqui, que é o corpo biológico, tá, se desfaz no pó da terra. O que acontece com este elemento aqui, a alma? Ela também sucumbe na morte. A questão é que, como a alma é a sede da personalidade, tá? As impressões, tá? As impressões vão ser passadas para o espírito. Porque é como se a alma fosse um gravador. Então a alma vai imprimir no espírito tudo que você foi
e construiu enquanto personalidade, grava nela, no espírito. E, meu amigo, o seu espírito acaba aprisionado de novo, porque não consegue ascender, né? Não consegue ascender. E para ascender ele vai ter que se despregar, se na visão dos 7 corpos, ele vai ter que se desprender de cada corpo para subir, e se não, vai ter que se desprender da alma. Porque se não se desprender da alma, vai ficar preso em alguma esfera dos arcontes. Tá? Forte abraço.